vou colocar a seguinte situação. Simples. De um lado, eu, com esse meu corpinho esbelto, de obeso. Do outro, o Minotauro, todo de MMA. Do outro, o Anderson Silva. Vai ter uma grande luta, valendo um dinheirão. Aí o que acontece? Eu me alio ao Minotauro para pegar o Anderson Silva de porrada e ganhar a luta. Ganhar o dinheiro, ganhar o prêmio. Ok? É possível? Minha ajuda vai ser relevante? Mínimo. Mas é possível que dê certo. Pode ser que dê algum resultado, né? Enfim. Perdão pela escuridão aí, porque o ângulo não está muito bom. Chega no ringue, eu preparado já com a luva e tal, pá, o Anderson Silva lá também. O Minotauro não aparece para brigar. Por quê? Ah, ele se aposentou. Não, isso não é uma história real. Obviamente é uma mera analogia para demonstrar um cenário possível. Desculpem o barulho, tá tendo uma obra aqui, eu não sei nem se tá dando ruído, enfim. A analogia é justamente no caso de eu vou representar o Brasil, o Minotauro seria os Estados Unidos, com o governo Trump, e o Anderson Silva seria a China. Ok. Ah, mas eu não gosto da China, não sei o quê. Então troca. Enfim, foda-se. Não importa, né? O que vai acontecer? O Brasil fechou um acordo recentemente com os Estados Unidos, na OMC, né, para ficar contra a China. E nós já cedemos tanta coisa para os Estados Unidos não cedeu nada para a gente. E agora nós realmente afirmamos esse acordo com eles. Só que existem alguns pontos que têm que ser colocados em consideração. O ponto número 1 são as contrapartidas. Nós não estamos ganhando nada. Demos aos Estados Unidos a base de Alcântara, lá no Maranhão, que é o melhor lugar do mundo para você colocar uma base, para você lançar foguete para o espaço. Demos a ele a troco de quê? A troco de quê? Nada. Nem acesso livre aos Estados Unidos a gente tem, aliás, a gente está... Ele não pode nem entrar nos Estados Unidos. O Trump falou que não vai receber. Mas brasileiro nos Estados Unidos até que se passe tudo isso do Covid. Temos uma outra situação, também muito pertinente. As eleições lá não parecem que vão ser de um resultado positivo para o Trump, que é o aliado do Brasil. O Joe Biden, não sei como é que fala o nome dele direito, ele está 15 pontos na frente do Trump nas pesquisas. Ah, mas até aí tudo bem, a Hillary também ganhou. Numericamente, a Hillary ganhou do Trump na eleição passada. Só que tem um ponto que não está sendo levado em consideração e pouco a gente está comentando. O Joe Biden já tem maioria até nos estados que deram vitória para o Trump nas eleições passadas. Então a possibilidade da gente fechar um acordo com o governo dos Estados Unidos contra a China e depois nós perdermos o nosso aliado dos Estados Unidos, porque o Joe Biden não vai continuar as políticas do Trump. Muito menos com um presidente que nem o nosso. Não bate, é só uma lógica simples. Nós vamos ficar isolados economicamente, mais do que nós já estamos, entendeu? Vamos ter que encarar toda a raiva da China, porque está rolando um estudo de que acharam numa amostra de esgoto de novembro o vírus aqui no Brasil. Está rolando esse estudo, então já se cogita a possibilidade disso não ter talvez começado lá na China, o que é mais um problema porque devido ao Covid, os casos de sinofobia, que é a fobia com o povo chinês, cresceram de uma maneira absurda por causa disso. Se isso não começou lá, o Brasil vai ter que segurar essa também.
porque os filhos do presidente e o ministro do presidente, o Weintraub, bateram e foram xenófobos com os chineses. Tem muita coisa que, se concretizada, eu espero muito que esse vírus não tenha surgido aqui. Embora haja essa possibilidade é embasada por um estudo da Faculdade de Johns Hopkins, que dizia que uma epidemia, uma futura epidemia, uma pandemia, o estudo acho que é de 2016, eu vou tentar lembrar, mas é só procurar direitinho que acha. Que uma futura epidemia ou pandemia provavelmente surgiria ou no Brasil ou na China. Então, por ter essa questão de ter surgido ou Brasil ou China, já fica aquele... Pode ter surgido aqui. Se surgiu aqui, olha quanta coisa aconteceu. Nós perdemos equipamentos a preço de custo, máscaras de graça que viriam da China, a gente não pegou por causa de insulto de maluco. De filho não é nem de maluco, porque aí eu estou sendo capacitista, mas de gente desonesta, de gente escrota. Não desonesta de ladrãozagem, porque eu também não vou entrar nesse mérito. Acho que não compensa, não sou advogado nem juiz de ninguém para determinar se é bandido ou não. Mas de desonestidade intelectual, quando o filho do presidente ofende o diplomata, o embaixador chinês, eu não lembro direito a história, mas foi um cargo desses importante, e simplesmente não pediu desculpa. O vice-presidente Mourão, ele tentou agilizar algumas coisas, mas isso não foi suficiente. E aí nós perdemos esse bônus dos equipamentos a preço de custo, da máscara de graça. Perdemos isso tudo por causa de uma burrada do filho do presidente. E o que essa burrada gerou? Essa burrada gerou o superfaturamento dos produtos por parte dos governos dos estados. Então, uma coisa foi levando a outra. Nós externamente, a nossa política externa está um lixo. Perdoem o barulho, tá? A nossa política externa está um lixo. Está ridícula. Nós vamos ficar isolados. Porque é muito certo que o Trump vai perder. É muito difícil ele ganhar. Muito difícil, de verdade, ele ganhar essa competição, essa eleição aí nos Estados Unidos. Está realmente muito difícil e a gente vai ficar isolado, completamente isolado. E, infelizmente, o Brasil não tem essa relevância toda. A gente pensa que tem, mas ele não tem. Ele é grande e tal, mas nenhum país depende exclusivamente da gente. Nenhum país fala assim, pô, sem o Brasil não dá para mim. Não tem isso. A gente tem que entender e ser honesto. Até por uma questão de patriotismo. Se a gente quer que o nosso país seja melhor, a gente tem que buscar ali as medidas possíveis para ele ser melhor. E não bater palma com ele estando ruim. Isso é ufanismo, isso não é patriotismo. Mas isso aí é uma coisa para se pesquisar depois. Ufanismo e patriotismo, as diferenças, só colocar no Google que acha. São coisas diferentes que a gente tem que observar. Que temos que ter sempre ali uma consciência de que tá bom, pode melhorar, ou tá ruim, tem que ficar bom. Que eu acredito que seja o nosso caso. Então, nós, se formos bem pessimistas, a gente pode esperar um caso de crise monstruosa, como nunca se viu antes no Brasil, até comparando com governos bem anteriores, Sarney, por exemplo, uma crise que enfim, eu não consigo nem imaginar todas as consequências possíveis de um cenário desastroso desses. Só para ter noção, e olha que eu tenho uma mente bem, né, pelo menos nesse sentido, baseando em leituras e outras coisas mais. E bom, é basicamente isso. Preparem-se porque pode vir alguma coisa ruim mais para frente. Fiquem em casa, usem máscara. E tomara que chegue pelo menos um ministro da Saúde até o final do ano. E, para terminar, fora Bolsonaro.